Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ontem tivemos uma notícia aí que permeou toda a comunicação nacional e internacionalmente, vinda dos Estados Unidos, uma notícia que vai transformar o futuro da história humana. E vocês podem ter certeza, e eu vou explicar o tamanho aí dessa novidade que chegou no dia de ontem, tá bom? Antes da gente entrar no tema de hoje, eu convido você que não é inscrito ainda para se inscrever no canal. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se você gostar do vídeo também, não esqueça de dar o seu like, tá bom? Pessoal, ontem o Senado americano aprovou por 52 votos a favor e 48 votos contrários o nome da juíza federal Amy Coney Barrett, que se tornou a nova integrante da Suprema Corte americana. E por que essa informação é tão poderosa? Porque ela é uma conservadora que é jovem ainda e vai ter muitos anos ali para exercer o seu trabalho lá na Corte Maior Americana, e o que nós temos agora é um cenário completamente distinto dentro dos planos aí daqueles que são conservadores para o futuro da sociedade, positivamente para os conservadores, e uma informação completamente preocupante para aqueles que são adeptos de uma visão de mundo mais à esquerda do espectro político, porque a chegada da Amy Coney Barrett à Suprema Corte Americana vai colocar ali por água abaixo muitos dos planos que estavam já prontinhos para serem implementados na sociedade americana, e eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Pessoal, ao contrário do que acontece na Suprema Corte brasileira, a Suprema Corte americana ela é composta por 9 magistrados, né? Lá eles chamam de justices, né? Eles chamam o integrante da Corte Suprema de justiça. E o que nós temos agora são 6 integrantes indicados por presidentes republicanos, mais do lado conservador, e apenas 3 indicados por democratas ou mais à esquerda do espectro político. Isso significa uma maioria bem plena dos adeptos aí de uma visão de mundo mais para a direita. O que isso significa? Você fala, Daniel, sei lá, nos Estados Unidos, né? O que isso significa para nós aqui? Pessoal, prestem bem atenção. Nós sabemos que há muitos anos a ideia de você fazer uma transformação da sociedade por meio de conflitos deixou de ser a tônica principal. Hoje nós sabemos que a ideia de transformar a sociedade, segundo uma ótica ideológica mais à esquerda, se dá por meio dos costumes, se dá por meio da pauta de costumes, se dá por meio da cultura, da transformação da cultura, do senso comum, daquelas respostas já automáticas e pré-concebidas, se dá por meio da educação, se dá por meio também do sistema jurídico, se dá por meio da economia, entre outros fatores, tá? Então, toda essa agenda de mudança da sociedade através da aprovação de leis que vão desconstruindo o paradigma judaico-cristão e colocando no lugar uma visão de mundo relativista, pós-moderna, secularista, né, anticlerical, que sempre coloca ali o cristianismo como culpado por todos os problemas da sociedade, né, como se o cristianismo não tivesse legado a toda a sociedade ocidental e talvez a oriental também, ao mundo todo, grandes avanços aí inomináveis, né, incontestáveis, como o surgimento das escolas, das universidades, dos hospitais, do direito em geral, do direito da mulher, a preservação da cultura greco-romana, que foi preservada pelos copistas ali, a própria renascença carolíngia, que fez com que o Carlos Magno conseguisse consolidar-se ali no poder e conduzir toda a cultura na Europa em direção ao avanço, em direção ao cristianismo, preservando ali todos os documentos da Grécia e da Roma antigas, trazendo toda essa cultura aí até o nosso conhecimento de hoje, né? Então, esquecendo aí como os professores de história, muitos de formação mais à esquerda, sempre colocam ali o cristianismo ali como um grande problema da sociedade. Agora, pessoal, esse plano aí de tentar desconstruir a sociedade ocidental vai encontrar um enorme e monumental
obstáculo na Corte Maior americana, porque as pautas lá, né, a questão da vida, a interrupção da gravidez, a questão da flexibilização de toda a área do direito penal, né, aquelas questões que a gente já tem muito costume de ouvir aqui, as políticas de desencarceramento, né, esvaziar as cadeias, as políticas de abolicionismo penal, de você acabar ali com a penalidade para os delitos, todas essas estratégias aí que flexibilizam a questão penal nos Estados Unidos vai encontrar um obstáculo gigantesco ali para conseguir prosperar, tá? Então, aquilo que nós vemos, né, os grandes pensadores elaborando e trazendo essa ideia de transformação da sociedade por meio da mudança dos dispositivos legais, por meio da mudança da jurisprudência, por meio da mudança cultural, da pauta dos costumes, agora vai ficar bem mais difícil de implementar isso lá nos Estados Unidos. E a gente sabe que os Estados Unidos funcionam ainda hoje como um referencial para o mundo, né? Vocês vejam ali como o cinema americano, né? Ele lança modas, define pautas ali de costumes, coloca temas em discussão, né? Define aquilo que é visto como referenciais, né, para toda a humanidade. Nós sabemos que essa mudança na Corte Suprema Americana vai trazer uma mudança a toda a agenda de implementação de uma cultura mais à esquerda, de uma visão de mundo mais à esquerda. E eu vou narrar um pouquinho de onde vem essas questões que vão ser emperradas agora na Suprema Corte e por que a gente está numa situação como essa, né? Depois da Idade Média, nós vimos ali acontecendo grandes mudanças na Europa, né? Na Baixa Idade Média, ali. Lembrando que a Idade Média a gente começa a contar no início ali como Alta Idade Média e o final da Idade Média como Baixa Idade Média. Da Baixa Idade Média para a Modernidade, nós tivemos alguns fatos ali que foram categóricos para mudar a sociedade. A Revolução Científica, o Iluminismo e a Reforma Protestante, né? Trouxeram ali as mudanças de paradigma. E aí a ciência começou a prosperar, veio a Era da Razão com o Iluminismo e eles começaram a ter um grande otimismo com relação ao futuro da humanidade. E aí foi nesse momento que surgem muitos que começaram a imaginar uma utopia para o futuro da sociedade, né? Um mundo perfeito que a ciência conseguiria resolver todos os obstáculos, não haveria mais fome, nem pobreza, nem conflitos, seria uma sociedade utópica, né? Lembrando do livro do Thomas More, né? O Thomas More, a Utopia, que já tratava desse assunto. E aí nós tivemos, por exemplo, né, o Karl Marx trazendo a ideia da utopia por meio da economia, né, o socialismo passando, o capitalismo evoluindo naturalmente para o socialismo indo para o comunismo. Nós tivemos Charles Darwin falando sobre a evolução das espécies. Então, muitos pensadores começaram a olhar para a sociedade e ver a esperança de uma melhora, né? Melhora. Só que aí, um desses pensadores começou a dizer que ele não via essa tranquilidade, essa bonança toda que eles estavam esperando, né? Enquanto Marx e Darwin tinham essa visão positivista ali do determinismo histórico, né? De ver que as coisas vão melhorar independente do que for, já o Friedrich Nietzsche, ele achava que o século seguinte, né? Eles viveram no século XIX, ele já achava que o século XX seria um século de muitos problemas. E ele explica isso por quê? Ele diz que como a Idade Moderna estava tirando Deus de cena e tirando, né, toda a questão religiosa, né, a revelação como fonte do conhecimento, tirando o padrão bíblico como referencial ali da cultura, né, a sobrenaturalidade ali como uma coisa padrão, o que o Nietzsche percebeu? Ele percebeu que essa ideia da morte de Deus, né, que ele falava, ele percebeu que isso ia gerar muitos problemas, né? Mas ele via esses problemas com bons olhos, né? É importante a gente deixar isso claro. Mas ele dizia que se você está tirando Deus de cena, vai acontecer uma disputa entre muitos poderosos para tentar ocupar esse lugar de Deus, esse lugar da referência de tudo, né? O Todo-Poderoso, de ter o controle das mentes e dos corações. Então, Nietzsche percebeu que essa saída de Deus de cena, com a questão da modernidade, ia gerar ali uma disputa acirrada para ver quem ia ocupar esse lugar, né? E aí ele explicou
que a morte de Deus daria origem à vontade de potência, ou à vontade do poder, porque não haveria mais um freio moral para o homem limitar as suas ações. E é daí que surge a ideia do super-homem nietzschiano. E aí ele começa a bolar essa ideia de que o homem, sem Deus para freá-lo, ele se tornaria ali, ia tentar substituir Deus, quase numa apoteose ali, né, de se tornar uma divindade e assumir esse posto. Todo mundo achava que não, que a sociedade no século XX ia ficar super paz e amor, né? Todo mundo feliz ali e unido, mas o Nietzsche disse que não. E aí no livro A Gaia Ciência, que ele já faz uma crítica dessa visão positiva dos feitos da ciência, ele apresenta a parábola do homem louco, onde ele diz que o século seguinte, o século XX, seria marcado por grandes problemas e grandes conflitos. E aí, como é que foi o início do século XX? Tivemos em 1914 o início do primeiro conflito mundial, depois em 1940 o segundo conflito mundial, e aí chegou na década de 60, o pessoal já ficou meio assim descrente dessa utopia, né? Eles perderam essa visão utópica, começaram a falar, ó, eu tô achando que a ciência e a humanidade não tá caminhando para uma melhora não, acho que está caminhando para uma piora, né? E aí, mais ou menos na década de 60, alguns filósofos franceses, eles começaram a perceber que as promessas desses utopistas eram uma promessa ali que era meio furada, né? E eles começaram a ver com olhos bem céticos toda esse discurso, né, que a coisa estava melhorando. E é nesse contexto que começam ali a surgir filósofos da pós-modernidade, como Jacques Derrida, que começou a estudar a questão dos textos escritos, da literatura, propondo que o texto não tinha um sentido em si, quem lia que construía o próprio texto e por aí vai. E nessa mesma época surge um outro filósofo que talvez seja o pai desse mundo moderno que nós vivemos, desse mundo moderno em que o criminoso passa a ser visto como não um culpado, mas vítima da sociedade, porque a sociedade é injusta, então ele é só fruto de um meio que é injusto e tal, e desse mundo que a gente vê em que você não está limitado à sua estrutura biológica, você pode ser o que você quiser, não há limite para o homem e tal. Então, ao contrário de Derrida, que via essa disputa de poder nos textos, já o Michel Foucault ele transfere esses estudos aí da teoria da desconstrução para os estudos da cultura e da sociologia. E aí, no início da obra do Foucault, ele percebeu que, ele identificou que os discursos sobre a loucura, sobre a criminalidade, na verdade eram construções da elite para exercer o poder, para controlar a sociedade. Então a sociedade falava, ó, isso aqui é insanidade, isso aqui é crime, então a gente vai prender essas pessoas aqui. E para Foucault isso era um mero exercício de poder. As elites inventavam as ideias de loucura e de crime e usavam isso para poder tirar de cena quem estava dando problema, né? E aí, para Foucault, o trabalho dos intelectuais seria então desmascarar essas estruturas de poder e libertar esses oprimidos da sociedade, né? Que para ele não eram os trabalhadores que eram assaltados pelos criminosos, mas pelo contrário, os criminosos que tinham que ter como consequência dos seus atos o peso da lei. E aí Foucault ele transforma o criminoso no culpado, né? Numa vítima, transforma o criminoso saindo de culpado para vítima da sociedade. E aí você acha, porque o que você acha que em geral hoje os defensores dos direitos humanos apenas protegem aqueles que cometem delitos, né? E não as vítimas desse delito. E por que você acha, né, que a maioria dos pensadores enxerga o cristianismo como fonte de todos os problemas? É por causa do trabalho desse tipo, tá bom? E aí por que a gente precisa se preocupar com Foucault? Porque o Foucault ele é simplesmente quase que o autor mais citado, praticamente o autor mais citado em todos os trabalhos acadêmicos no Ocidente. No final das contas, ele está ainda, o seu pensamento está dando forma a essa sociedade. E todos aqueles que são adeptos dessa visão de mundo defendem projetos que flexibilizam a questão penal, né? Defende a política do desencarceramento, a política das questões dos mais diversos concepções sobre gêneros e tal. E isso estava tudo muito bem encaminhado lá nos Estados Unidos, tá? Só que aí, pessoal, com a chegada de Amy Coney Barrett na Corte Suprema Americana,
esse projeto todo monumental aí que estava caminhando a passos largos, ele começa a encontrar uma parede aí, talvez parede na qual ele vai bater com a sua face e encontrar um obstáculo aí bem grande para seguir com a sua agenda, tá? E fica a reflexão. A gente conhece hoje muitas obras de crítica ao comunismo, crítica ao trabalho de Karl Marx, mas talvez é chegada a hora de nós nos debruçarmos sobre a obra desse autor que desenhou o mundo como ele é hoje, que é o Michel Foucault. E eu digo para vocês que esse trabalho todo do Foucault, que estava sendo implementado na área jurídica e na área cultural, na pauta dos costumes, a passos largos, ele vai encontrar um grande obstáculo agora lá nos Estados Unidos, porque a Corte Suprema Americana está com a maioria de membros que são conservadores. Para votar aquelas pautas que eles tanto valorizam, vai ficar meio difícil agora. E isso vai servir de um referencial para todo mundo. Vamos ver as consequências dessa mudança importantíssima na estrutura de poder do sistema jurídico americano. E também, claro, falta apenas uma semana para as eleições americanas. Na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, a gente vai ter uma referência também se isso que aconteceu com essa grande mudança no sistema jurídico, se isso vai se confirmar dentro do ordenamento político americano também. Vamos aguardar, tá bom? Lembrando que o que for definido lá vai ser um referencial e vai dar o norte para o que vai acontecer no mundo como um todo. Por isso eu digo aqui, sem receio de estar exagerando, que essas eleições americanas são as eleições mais importantes dos últimos tempos, tá bom? Pessoal, obrigado pelo apoio, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom, e a gente se vê ao meio-dia com a nossa atualização do meio-dia e depois às 15 horas com o nosso boletim da tarde, tá bom? Obrigado aí, fique com Deus, valeu!